Antônia Salzano nunca imaginou que a morte do filho aos 15 anos pudesse se transformar em algo maior do que qualquer vida jamais vivida. Carlo Acutis, o menino que chamavam de o influenciador de Deus, que passava horas diante do computador catalogando milagres eucarísticos ao redor do mundo enquanto seus colegas jogavam videogame, morreu em outubro de 2006 com leucemia fulminante. Mas o que ninguém esperava, nem a própria mãe, é que ele continuaria vivo. Não apenas na memória, não apenas nos altares onde sua imagem é venerada, mas nos sonhos dela, toda noite, com uma presença tão real, tão cálida, tão cheia de luz, que Antônia acordava com o cheiro do filho ainda impregnado no travesseiro. Esta é a história de uma mãe que perdeu um filho e encontrou um santo. E de um santo que nunca parou de amar sua mãe. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para que possamos continuar levando histórias como essa até você. Carlo Acutis ainda vive nos sonhos de sua mãe, um testemunho de santidade e amor à Eucaristia. O quarto tinha o cheiro de outubro. Antônia Salzano ficou parada na porta por um longo momento, com a mão espalmada na madeira fria da soleira, como se o corpo recusasse atravessar aquele limiar sem permissão. Dentro do quarto, as cortinas azuis permaneciam abertas do jeito que ele gostava. Carlos sempre dizia que preferia acordar com a luz natural, que o sol era o primeiro sinal do dia de que Deus ainda estava presente. A cama estava arrumada. O computador estava desligado. Uma pequena imagem de Nossa Senhora de Loreto repousava sobre a escrivaninha, encostada contra a parede com uma delicadeza quase proposital, como se alguém a tivesse deixado ali com cuidado antes de sair de viagem. Mas Carlo não havia saído de viagem. Carlo havia morrido 4 dias antes, em 12 de outubro de 2006, no hospital de Monza, com leucemia fulminante. Tinha 15 anos. 15 anos e um sorriso que ela nunca conseguiria arrancar de dentro do peito, nem que vivesse 100 anos a mais. Antônia entrou no quarto, sentou-se na beirada da cama e ficou olhando para o teto durante um tempo que ela nunca conseguiu medir com precisão. Podia ter sido 5 minutos, podia ter sido 1 hora. O silêncio tinha aquela textura estranha, que só existe nos espaços onde alguém que amávamos muito viveu e não vive mais. Um silêncio que não é vazio, mas cheio demais, transbordando de presença ausente. Ela não chorou naquele momento. O choro já havia acontecido no hospital, no corredor branco onde o médico a chamou de lado, com aquele jeito particular que os médicos têm quando as notícias são definitivas. Havia chorado no carro, enquanto o marido Andreuccio dirigia sem dizer nada, porque não havia nada a dizer. Havia chorado durante a noite, sozinha no banheiro, para não acordar os outros filhos. Mas ali, no quarto de Carlo, sentada na cama dele, ela não chorou. Ela simplesmente ficou. E foi ali, naquela tarde de outubro, com a luz dourada atravessando as cortinas azuis, que Antônia Salzano começou a entender que a morte de um filho não é o fim de uma história. É, às vezes, o começo de outra. Uma história que ela jamais teria coragem de inventar, mas que aconteceu com a precisão absoluta das coisas que são verdadeiras demais para serem fabricadas. A primeira vez que Carlo apareceu nos sonhos dela foi 3 semanas depois do funeral. Antônia havia tomado um remédio para dormir, porque as noites sem ele tinham se tornado uma espécie de tortura suave e constante. Aquele estado entre o sono e a vigília, onde a mente sabe que algo está errado, mas ainda não tem forças para formular o pensamento completo. Ela havia deitado às 10 da noite, com a sensação de que o quarto estava maior do que deveria, como se o apartamento de Milão tivesse crescido durante o luto para amplificar o eco de cada ausência. E então, ele estava ali. Não era um sonho turvo, daqueles que escorregam da memória no instante em que os olhos abrem.
Era um sonho com bordas nítidas, com temperatura, com cheiro. Carlo estava sentado à mesa da cozinha com a mesma camiseta cinza que ele gostava de usar nos dias de semana e estava comendo uma maçã, cortando a maçã em fatias com aquela faca pequena de cabo vermelho que sempre ficava na segunda gaveta. Quando levantou os olhos e viu a mãe, sorriu. Era o sorriso dele, exatamente aquele sorriso. Não o sorriso dos últimos dias no hospital, quando o corpo já estava cedendo à doença e o rosto havia emagrecido, até revelar uma geometria que ela não reconhecia. Era o sorriso de antes, o sorriso do Carlo de todos os dias. O Carlo que chegava da escola às 3 da tarde e jogava a mochila no sofá e gritava: "Mama, tô em casa", antes mesmo de fechar a porta. "Mamá", ele disse no sonho, com aquela voz que ela havia passado semanas tentando reconstruir na memória porque tinha medo de esquecê-la. "Você não precisa ter medo." Antônia quis dizer alguma coisa. Quis dar um passo em direção a ele. Segurar aquela mão que cortava a maçã, sentir o calor real dos dedos dele. Mas como acontece nos sonhos que importam demais, o corpo recusou se mover. Ela ficou parada na entrada da cozinha, olhando para o filho como se olha para uma luz muito forte, sabendo que se piscasse poderia perder tudo. "Você não precisa ter medo", Carlo repetiu, e desta vez havia algo a mais na voz dele, uma camada mais funda, quase como se as palavras viessem de dentro de um lugar que não era a garganta, mas alguma coisa mais central, mais antiga. "Eu estou bem. Eu estou muito bem." Antonia acordou às 3 da manhã, com o coração batendo rápido e as bochechas molhadas. Ficou deitada sem se mexer por um longo tempo, tentando segurar as pontas do sonho antes que evaporassem. E diferente de todos os outros sonhos que havia tido desde a morte do filho, sonhos fragmentados, angustiantes, que a deixavam mais exausta do que quando havia deitado. Aquele sonho não evaporou. Permaneceu, com a precisão de uma fotografia. Ela levantou, foi até a cozinha, abriu a segunda gaveta e ficou olhando para a faca de cabo vermelho por um tempo que não conseguia medir. Depois fechou a gaveta com cuidado, como se estivesse guardando algo sagrado, e voltou para a cama. Naquela noite, pela primeira vez desde 12 de outubro, ela dormiu até o amanhecer. O amor de Carlo pela Eucaristia não havia surgido de nenhuma catequese extraordinária, de nenhum retiro espiritual elaborado, de nenhuma experiência mística relatada com dramatismo. Havia surgido da maneira mais simples possível. Ele havia prestado atenção. Era essa a palavra que Antônia usava quando falava do filho para os jornalistas, para os padres, para os peregrinos que chegavam de todas as partes do mundo ao túmulo de Carlo em Assis. Atenção. Carlo havia prestado atenção onde a maioria das pessoas, adultas, experientes, instruídas na fé desde a infância, havia parado de prestar. Ele tinha 7 anos quando pediu para ir à missa pela primeira vez sem que ninguém o tivesse pedido. A própria Antônia, que vinha de uma família que não praticava a religião com nenhuma regularidade, ficou surpresa. Levou o filho à igreja de Santa Maria Segreta, em Milão, e ficou observando, enquanto Carlo acompanhava a celebração com uma concentração que ela nunca havia visto numa criança daquela idade. Nem na escola, nem em nenhuma atividade que normalmente captura a atenção de um menino de 7 anos. No caminho de volta para casa, ela perguntou o que ele havia achado. "Mama", Carlo havia dito, com aquela seriedade tranquila que era uma das marcas do jeito dele de ser. "Jesus estava lá." "Você viu?" Antônia não soube o que responder, mas a pergunta ficou dentro dela como uma semente que precisaria de anos para germinar. A partir daquele dia, Carlo passou a ir à missa todos os dias. Não apenas aos domingos, como a prática habitual. Todos os dias. Com a regularidade com que outros meninos escovavam os dentes ou verificavam as mensagens no celular. Para Carlo, a Eucaristia não era uma obrigação religiosa.
Era uma necessidade tão concreta quanto comer ou respirar. Ele dizia isso com simplicidade desconcertante, sem nenhum tom de pregação ou superioridade espiritual. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Havia manhãs de inverno em que Milão acordava encoberta de névoa, aquela névoa densa e fria do norte da Itália que transforma as ruas em corredores de penumbra e faz as pessoas caminhar mais rápido, encolhidas dentro dos casacos. Nessas manhãs, Antônia via o filho se levantar antes de todos, se vestir sem fazer barulho para não acordar os irmãos e partir sozinho para a missa das 7. Ela ficava às vezes observando da janela, o vulto pequeno de Carlo desaparecendo na névoa, com aquela caminhada tranquila, sem pressa, como quem vai ao encontro de alguém que está esperando. Ela havia tentado uma vez, num dia de frio particularmente áspero, convencê-lo a ficar. "Vai amanhã", ela havia dito. "Hoje está muito frio." E Carlo havia olhado para ela com aquela expressão que ela só mais tarde aprendeu a identificar como a expressão de quem já está num lugar diferente do que o corpo ocupa. Um lugar mais silencioso, mais centrado. E havia dito, sem nenhuma arrogância, com a simplicidade de uma observação factual: "Mas ele está lá esperando, mama." E havia saído. Antônia havia ficado olhando para a porta fechada por um longo momento. Depois havia ido fazer o café. Era uma frase de adolescente. Direta, sem firulas, com aquela lógica pragmática que os jovens às vezes têm antes que o mundo lhes ensine a complicar as coisas. Aos 11 anos, Carlo descobriu que muitos dos milagres eucarísticos documentados ao longo da história da Igreja não eram conhecidos pelo grande público. Não havia nenhum catálogo acessível, nenhuma forma organizada de consultar aquelas histórias. Sendo Carlo, sendo aquele menino que havia nascido em 1991, que havia crescido na primeira geração verdadeiramente digital da história e que entendia a linguagem da internet como uma extensão natural do pensamento, ele decidiu criar esse catálogo. Passou 3 anos catalogando 136 milagres eucarísticos de diferentes partes do mundo. Pesquisou documentos históricos, consultou bispos, entrou em contato com dioceses em países que ele nunca havia visitado. Organizou as informações em painéis que pudessem viajar, uma exposição física daquelas que se desmontam e se remontam, para que as histórias pudessem chegar às pessoas em vez de esperar que as pessoas chegassem até elas. Tudo isso com um computador, uma conexão à internet e a convicção serena de um adolescente que havia entendido, de alguma forma que escapa à razão comum, que a vida não dura para sempre, mas o amor sim. Antônia só percebeu a dimensão completa do que o filho havia feito quando começou a receber as primeiras cartas depois da morte dele. Cartas de todo o mundo, de pessoas que haviam visto a exposição numa paróquia pequena no interior do Brasil e haviam voltado a se confessar depois de anos, de uma mulher na Polônia que havia parado de acreditar e havia mudado de ideia diante de um painel sobre o milagre de Lanciano. De um padre no Japão que havia imprimido os materiais de Carlo e os havia distribuído na sua comunidade. Ela lia as cartas e chorava. E nos sonhos, Carlo aparecia. Não toda noite, mas com uma regularidade que ela aprendeu a reconhecer, a esperar, a receber como quem recebe uma visita querida. Às vezes, ele estava sentado no lugar dele à mesa do jantar, ouvindo a conversa da família com aquele jeito de quem está presente, mesmo quando está quieto. Às vezes, estava andando do lado dela numa rua de Milão, que ela conhecia bem, e eles conversavam sobre coisas pequenas, o tempo, o trânsito, uma loja que havia mudado de dono. E havia uma normalidade naquelas conversas que era ao mesmo tempo dolorosa e consoladora, como tocar numa ferida que ainda dói, mas que está cicatrizando. Havia um sonho que Antônia contou em várias entrevistas com uma precisão que sugeria que as palavras haviam sido escolhidas com muito cuidado, revisadas durante horas de vigília,
antes de serem ditas em voz alta. Naquele sonho, ela e Carlo estavam numa igreja. Não era nenhuma igreja que ela reconhecia. Não era Santa Maria Segreta. Não era a Basílica de São Francisco em Assis, onde o corpo do filho seria mais tarde enterrado. Era uma igreja indefinida, com aquela arquitetura dos sonhos que mistura elementos de lugares diferentes sem se comprometer com nenhum deles completamente. O interior era banhado por uma luz que não vinha de nenhuma janela específica. Uma luz que simplesmente estava lá, como se fizesse parte do ar. Carlo estava ajoelhado no banco da frente, olhando para o altar. Antônia se sentou do lado dele. Por um longo tempo, um tempo de sonho, que pode ser eterno ou instantâneo e que nunca é mensurável pelo relógio, eles ficaram ali juntos, em silêncio. Ela olhava para o filho, ele olhava para o altar. E havia naquele silêncio uma paz que Antônia descreveu, tentando encontrar as palavras certas, como a paz de não precisar dizer nada porque tudo já foi dito. Então Carlo virou o rosto para ela, e ela viu que ele estava chorando. Não com angústia, não com dor, as lágrimas que desciam pelo rosto do filho tinham aquela qualidade das lágrimas de alegria, daquele choro que acontece quando a emoção é grande demais para caber dentro do peito e precisa encontrar uma saída. Era o choro de quem está contemplando algo de beleza insuportável. "Mama", ele disse, "você entende agora?" Ela quis perguntar o que ela deveria entender. Mas antes que pudesse formular a pergunta, o olhar do filho apontou para o altar, para o tabernáculo, aquela caixinha dourada onde a igreja guarda a Eucaristia. E, de repente, Antônia sentiu, não viu, não ouviu, não entendeu com a mente, sentiu, com aquela parte do ser humano que está abaixo das palavras e acima do raciocínio, sentiu o que Carlo havia sentido todos aqueles anos, todas as manhãs, quando se ajoelhava diante do altar e recebia a hóstia consagrada na língua. Acordou com o rosto molhado de lágrimas e desta vez sabia exatamente por que chorava. A doença havia chegado de repente, com a brutalidade das coisas que não dão aviso. Em outubro de 2006, Carlo havia começado a se sentir mal. Cansaço que não passava, febre que voltava, aquela palidez que as mães reconhecem antes dos médicos porque olham com os olhos de quem conhece o filho saudável e enxerga o desvio num instante. Em poucos dias, o diagnóstico havia caído, leucemia fulminante. O tipo que não dá tempo. Antonia havia ficado ao lado da cama do filho durante os dias que se seguiram, assistindo ao menino que acordava antes do sol para ir à missa, agora incapaz de se levantar sem ajuda. Havia algo de cruelmente irônico naquilo. Aquele corpo que havia se levantado tantas manhãs de inverno na névoa de Milão para ir ao encontro de Deus, estava agora traído pela própria carne. Mas Carlo não havia se lamentado. Não havia pedido explicações, não havia se revoltado, não havia dito o que todos os meninos de 15 anos com direito teriam dito diante de uma sentença daquelas. Havia pedido para receber a Eucaristia. E quando o padre havia chegado ao quarto do hospital, com a hóstia consagrada, Carlo havia fechado os olhos com aquela mesma concentração que Antônia havia visto pela primeira vez numa manhã na igreja de Santa Maria Segreta, quando ele tinha 7 anos e ela não sabia ainda o que estava vendo. Soubesse ela então o que saberia mais tarde, teria prestado mais atenção ao rosto do filho naquele momento. Mas talvez o rosto do filho naquele momento fosse exatamente o mesmo do começo. A mesma concentração, o mesmo recolhimento interior, a mesma paz que não vinha de dentro do quarto, mas de algum lugar muito mais longe. Carlo morreu 3 dias depois. Havia dito ao padre que oferecia seu sofrimento pelo Papa e pela Igreja. Havia dito à mãe que não tinha medo. E havia olhado pela janela do hospital, numa tarde cinzenta de outubro, com aquele olhar que ela nunca mais conseguiria esquecer. Não o olhar de quem está partindo, mas o olhar de quem está chegando. O processo de beatificação de Carlo Acutis
foi aberto em 2013, 7 anos depois da sua morte. O padre Ilio Carrai, que havia sido seu diretor espiritual em Milão, testemunhou que o menino possuía virtudes heróicas, não virtudes de aparência, não a santidade performática dos que buscam reconhecimento, mas a santidade quieta e consistente de quem vive a fé, como se fosse tão natural quanto respirar. Os vizinhos do apartamento onde a família morava em Milão contaram histórias. A empregada doméstica da família, Rajesh, uma mulher hindu que Carlo havia tratado com uma consistência de respeito e gentileza que a havia tocado profundamente, disse que nunca havia visto um jovem com aquele tipo de paz interior. Carlo levava comida para os moradores de rua próximos da escola. Usava o dinheiro da mesada para comprar cobertores para um sem-teto que dormia na esquina. Organizou uma coleta de roupas entre os colegas antes do inverno. Fazia tudo isso sem falar muito sobre isso, sem postar nas redes sociais, que ainda estavam engatinhando na época, sem construir uma imagem de si mesmo como alguém virtuoso. Fazia porque achava que era o que precisava ser feito. Havia uma frase que ele repetia com variações diferentes, mas com o mesmo núcleo. Todos nascem originais, mas muitos morrem como cópias. Era uma provocação suave à ideia de conformidade, a tendência de viver a vida que os outros esperam, em vez da vida que se é capaz de viver. Carlo havia escolhido ser original da única maneira que ele considerava verdadeiramente radical, sendo completamente ele mesmo, sem performance, sem armadura, sem a distância segura que a ironia oferece às pessoas que têm medo de acreditar em algo com seriedade. Ele havia acreditado, com a seriedade tranquila de quem não precisa convencer ninguém porque não está disputando nada. Antônia acompanhou todo o processo de beatificação com uma mistura de emoções que ela mesma tinha dificuldade em nomear. Havia orgulho, obviamente, o orgulho natural de uma mãe que vê o mundo reconhecer o que ela sempre soube sobre o filho. Havia gratidão pela igreja ter tido a sensibilidade de olhar para aquele menino de 15 anos e enxergar o que havia dentro dele. Havia também, às vezes, uma estranheza quase vertiginosa, a sensação de que a história que o mundo estava contando sobre Carlo Acutis era verdadeira e, ao mesmo tempo, incompleta, porque o mundo conhecia o santo, mas ela conhecia o menino que deixava meias sujas no banheiro e que às vezes ficava de mau humor quando não havia dormido o suficiente e que tinha uma fixação inexplicável com gatos e que ria alto demais das piadas ruins. O santo e o menino eram a mesma pessoa. Essa era a coisa mais difícil de explicar e, ao mesmo tempo, a mais importante. Quando Carlo foi beatificado, em outubro de 2020, Antônia estava sentada na Basílica de São Francisco em Assis, ouvindo o cardeal Agostino Vallini proclamar o nome do filho como Beato Carlo Acutis. Havia milhares de pessoas ali, havia câmeras de televisão. Havia um momento que ela havia esperado durante 7 anos, de processos canônicos e testemunhos e análise de milagres. Um milagre em particular: a cura inexplicável de um menino brasileiro com uma malformação grave no pâncreas, atribuída à intercessão de Carlo. E no meio de toda aquela solenidade histórica, no meio daquele momento que seria transmitido para o mundo inteiro e gravado nos arquivos da igreja para os séculos seguintes, Antônia Salzano pensou na faca de cabo vermelho na segunda gaveta da cozinha. Pensou no sonho da cozinha, Carlo cortando a maçã, dizendo: "Você não precisa ter medo", e percebeu que não tinha. Que em algum momento entre aquela primeira noite de outubro de 2006 e aquela tarde de outubro de 2020, sem que ela tivesse percebido o momento exato da transição, o medo havia dado lugar a outra coisa. Não alegria, exatamente. Não paz, exatamente. Algo mais complexo, mais maduro do que esses nomes sugerem. Algo que se parece com a aceitação que não desiste, com o amor que continua mesmo quando não tem para onde ir. Os sonhos continuaram depois da beatificação. Carlo aparecia, às vezes, em lugares que ela não esperava.
numa praia que não era de nenhum país específico, na biblioteca de uma casa que ela nunca havia visitado, numa sala de espera de hospital que lembrava vagamente o hospital de Monza, sem ser ele. Ele sempre parecia bem. Sempre havia nele aquela leveza que Antônia havia aprendido a reconhecer como a marca dos sonhos verdadeiros. Não os sonhos fabricados pela culpa ou pela saudade, onde os mortos aparecem como os mortos são nos pesadelos, com uma qualidade de assombração, mas os sonhos que ela chamava de visitas, onde Carlo aparecia como alguém que foi a algum lugar e voltou para contar como estava. Numa dessas visitas, ele havia chegado com um livro na mão. Não havia como ler o título. Nos sonhos, as letras se recusam a ficar quietas, mas Carlo havia aberto o livro numa página do meio e apontado para um parágrafo com o dedo indicador, da maneira que se aponta para algo importante que a outra pessoa ainda não viu. Está tudo aqui, ele disse. Antônia quis perguntar o que estava tudo aqui. Mas Carlo fechou o livro e sorriu. E havia naquele sorriso a resposta a uma pergunta que ela ainda não havia formulado, mas que havia estado, desde o começo, no fundo de todas as outras perguntas. Por que, meu filho? Por que tão cedo? Por que desta maneira? A resposta no sorriso não era uma explicação. Era algo diferente da explicação. Era a evidência de que a pergunta havia sido mal formulada desde o início. Não porque fosse uma pergunta errada de fazer, mas porque pressupunha que havia uma resposta que caberia dentro de palavras. E havia algo que não cabia. Antônia acordou com aquela sensação e passou horas tentando encontrar palavras para ela antes de desistir e aceitar que, às vezes, o que é mais verdadeiro é exatamente o que não se consegue dizer. Em abril de 2025, o Papa Francisco canonizou Carlo Acutis, o primeiro milênio nascido do terceiro milênio a ser declarado santo pela Igreja Católica. A cerimônia aconteceu em Roma, na Praça de São Pedro, diante de uma multidão que veio de todos os continentes. Havia grupos de jovens segurando cartazes com o rosto de Carlo. Aquela foto que todo mundo conhece, onde ele está de camiseta e olha para a câmera com aquele olhar direto e tranquilo de quem não tem nada a esconder. Havia peregrinos do Brasil, das Filipinas, da África, da Polônia, dos Estados Unidos. Havia fiéis que haviam caminhado dias para estar ali. Havia mães que haviam perdido filhos e que olhavam para Antônia Salzano com uma solidariedade que não precisava de palavras. Antônia estava na primeira fila, usava um casaco escuro, tinha o cabelo preso, segurava as mãos no colo com aquela compostura de quem aprendeu, no curso de quase 2 décadas de luto e de graça, que as emoções maiores não precisam ser exibidas para serem reais. Quando o Papa pronunciou a fórmula da canonização, as palavras latinas que a Igreja usa há séculos para declarar que uma alma está com Deus e pode ser invocada pelos fiéis, Antônia fechou os olhos. E ele estava lá. Não nos sonhos desta vez. Ela estava acordada, estava na Praça de São Pedro, estava cercada de milhares de pessoas e de câmeras e do barulho da multidão. Mas ele estava lá da mesma maneira que havia estado em todos os sonhos, com aquela presença que não se explica, mas que se reconhece, com aquela qualidade de realidade que às vezes é mais nítida do que a realidade visível. Carlo. O menino que havia crescido comendo maçãs cortadas com a faca de Cabo Vermelho e que havia entendido, com 7 anos, que Jesus estava no altar. O adolescente que havia passado 3 anos catalogando milagres eucarísticos num computador enquanto os colegas jogavam videogame, não porque fosse mais virtuoso do que eles, mas porque havia prestado atenção a algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem ver. O filho que havia morrido com 15 anos, dizendo que oferecia seu sofrimento pelo Papa e pela Igreja, e que não havia derramado nenhuma lágrima pela própria morte, porque havia vivido até o fim, sem nenhum apego às coisas que não eram essenciais.
O santo que continuava aparecendo nos sonhos da mãe, com a camiseta cinza e o sorriso de sempre. São Carlo Acutis. Depois da cerimônia, numa entrevista que circulou por todos os cantos do mundo, Antônia foi perguntada sobre os sonhos. A pergunta havia sido feita com a cautela de quem não sabe muito bem como receber a resposta. Afinal, sonhos com os mortos pertencem a uma fronteira tênue entre a espiritualidade e a psicologia, entre o que a fé chama de graça e o que a ciência chama de elaboração do luto. Antônia respondeu sem hesitar. Ele ainda vem, ela disse. Não toda noite, mas vem, e cada vez que ele vem, eu acordo diferente, mais leve. Como se ele estivesse me lembrando de alguma coisa que eu já sabia, mas tinha esquecido. O que ele lembra? Ela foi perguntada. E Antônia ficou em silêncio por um momento. Um silêncio que não era de hesitação, mas de escolha, de quem está selecionando com cuidado as palavras certas entre muitas possíveis. Que nada que é verdadeiro se perde. Ela disse finalmente que o amor não tem endereço fixo. Que a Eucaristia que ele recebia todos os dias era real, mais real do que qualquer coisa que eu possa tocar com as mãos. E que ele está bem, que ele está muito, muito bem. Havia uma última história que Antônia contava raramente, não por pudor, mas porque era a história que ela guardava com mais cuidado, a que ela sentia que precisava ser dita nas circunstâncias certas, para as pessoas certas, no momento certo. Era a história do último sonho antes da beatificação. Na véspera da cerimônia de outubro de 2020, ela havia dormido num hotel próximo à Basílica de São Francisco, em Assis. Era tarde, estava cansada, havia passado o dia em preparativos e entrevistas e aquele tipo de logística inevitável que envolve os grandes momentos históricos. Havia deitado com a cabeça cheia de detalhes práticos, onde se sentar, quem estaria do lado dela, o que vestir, e havia esperado que o sono demorasse, que os pensamentos precisassem de tempo para se assentar antes que o descanso chegasse. Mas o sono havia chegado rápido, e Carlo havia chegado com ele. Naquele sonho não havia cozinha, não havia praia, não havia biblioteca, havia apenas luz. Uma luz que ela depois descreveu como sendo da cor da manhã, mas de dentro, sem conseguir ser mais precisa do que isso, porque a linguagem para descrever aquele tipo de coisa ainda não foi inventada. E dentro da luz, Carlo, de pé, com a mesma camiseta cinza, mas desta vez ele não disse nada. Apenas olhou para a mãe com aquele olhar que ela conhecia melhor do que qualquer outra coisa no mundo. O olhar do Carlo de todo dia. O Carlo que chegava da escola e jogava a mochila no sofá e gritava que tinha chegado. O Carlo que cortava maçãs com a faca de cabo vermelho e perguntava se ela havia visto Jesus no altar. Aquele olhar que continha tudo o que ele era, tudo o que havia sido, tudo o que continuava sendo, do lado de lá, de alguma fronteira que ela ainda não havia cruzado. Então ele sorriu, abriu os braços, e Antônia, que em todos os outros sonhos havia ficado parada, incapaz de se mover, desta vez caminhou. Atravessou a distância que os separava com passos que não faziam barulho, numa luz que não projetava sombra, e chegou até os braços do filho. E o abraço era real. Não da maneira turva e insatisfatória dos abraços dos sonhos comuns, era real, com aquela realidade que está acima da realidade, com aquele calor que não é temperatura, mas presença, com aquele peso que não é físico, mas verdadeiro. Ela ficou ali por um tempo que não tinha nome. Depois acordou. Eram 4 da manhã. O hotel estava em silêncio. Assis estava em silêncio. Em poucas horas, a Basílica de São Francisco estaria cheia de peregrinos e câmeras, e o nome do filho seria proclamado diante do mundo. Mas ali, naquelas 4 da manhã, no quarto escuro do hotel, Antônia Salzano ficou sentada na beira da cama, com as mãos abertas no colo. As mãos que haviam acabado de abraçar o filho morto num sonho que não parecia sonho. E percebeu que não havia mais nada que precisasse ser compreendido.
Havia apenas o que havia. O amor que não tem endereço fixo. O filho que ainda vem nos sonhos. A Eucaristia que ele havia amado mais do que qualquer outra coisa neste mundo e que havia sido para ele não uma abstração teológica, não um preceito religioso, mas uma presença viva, concreta, mais real do que qualquer coisa que pode ser tocada com as mãos. E a certeza, não a esperança, não o desejo, mas a certeza que vem de dentro e não precisa de argumento, de que Carlo Acutis não havia ido a lugar nenhum. Havia apenas atravessado para o outro lado de uma fronteira que ela ainda não conhecia, mas que algum dia, num dia que ela não sabia nomear, mas que sabia que existia, ela também cruzaria. E ele estaria lá, com a camiseta cinza, com o sorriso de sempre, pronto para contar como estava. Conclusão: há pessoas que passam pela vida inteira sem deixar rastros visíveis, e há pessoas que passam pela vida por apenas 15 anos e deixam uma pegada tão profunda que o mundo ainda está tentando medir a extensão dela 2 décadas depois. Carlo Acutis pertence a essa segunda categoria, não por acidente ou por circunstância, mas pelo tipo de escolha que não aparece em nenhum currículo. A escolha de prestar atenção, de amar sem reservas, de viver como se o invisível fosse tão concreto quanto o que se pode tocar. Para Antônia Salzano, a história do filho não acabou em 12 de outubro de 2006. Ela continua todas as noites em que ele aparece nos sonhos com a camiseta cinza e o sorriso de sempre, lembrando que nada que é verdadeiro se perde. Ela continua nas cartas que chegam de todas as partes do mundo, de pessoas cujas vidas foram tocadas pela exposição sobre os milagres eucarísticos que o menino de 11 anos decidiu criar num computador porque havia prestado atenção onde os outros não haviam prestado. Ela continua no corpo de Carlo, preservado em Assis, para onde peregrinos de todos os continentes vêm em busca de algo que é difícil de nomear, mas que todos reconhecem quando encontram. A presença de uma santidade que não assusta, que não distancia, que não coloca o sagrado a uma altura inacessível, mas que o traz para dentro da cozinha, para dentro da camiseta cinza, para dentro das maçãs cortadas com a faca de cabo vermelho. O que Carlo ensinou, o que continua ensinando, pelos sonhos da mãe e pelas vidas que sua história continua tocando, é que a Eucaristia não é uma prática religiosa, entre outras, não é um hábito cultural, não é um patrimônio de tradição. É, para quem tem olhos para ver, o coração visível de algo invisível, o ponto onde o eterno toca o temporal, onde o que não passa encontra o que está sempre passando. Carlo viu isso com 7 anos, ajoelhou-se diante disso por 8 anos e partiu sem reclamar, porque havia entendido, com aquela clareza que assusta quem não está acostumado, que partir para junto do que amava não era perda, era chegada. E Antônia Salzano, que perdeu o filho e encontrou o santo, que dormia com medo e foi curada pelos sonhos, que sentou na primeira fila de uma praça cheia de mundo para ouvir o nome do seu menino proclamado entre os santos para sempre. Antônia sabe, com aquela certeza que não precisa de prova, porque é ela mesma a prova, que o amor não tem endereço fixo, mas tem encontro marcado. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Cada mensagem sua é uma forma de manter viva a chama dessas histórias que mudam a nossa forma de ver o mundo.